Olá, meus alunos queridos, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para mais uma aula, explicando mais uma apostila, tá bom? Então, esse vídeo aqui é para explicação da apostila do 1º/2º ano, da sexta quinzena. E nessa apostila aqui, pessoal, a gente vai ver sobre os tipos de síntese de texto. Por enquanto, a gente vai ver só sobre o resumo e a sinopse, tá? E também a gente vai ver um pouquinho sobre a questão de paráfrase e citação, tá bom? Então vamos lá. Aqui, nessa introduçãozinha, eu vou explicar brevemente tal, sobre síntese de texto. Se eu pedisse para vocês fazerem um resumo por onde vocês começariam, muitos de vocês já devem saber fazer um resumo, né? Mas outros podem não saber e não tem direitinho na cabeça por onde começar, como fazer, para que serve um resumo. Então, essa apostila vai ser para explicar tudo isso e ao final vai ter uma atividade relacionada a isso, tá bom? Então, aqui eu falo que já enfrentei dificuldades com relação a resumo, resenha, né? Que os professores pediam na faculdade resenha, eu não sabia fazer uma resenha, tive que aprender na internet fazer uma resenha, porque na faculdade eles não te explicam como fazer uma resenha. Isso aí você tem que aprender na escola, né? Então, é isso, tá bom? Aí aqui eu explico, esses tipos de texto vão sempre aparecer para vocês. Então, sei lá, quando você for procurar um emprego, no seu currículo tem que ter lá uma partezinha do resumo do seu currículo, né? Das suas experiências profissionais, da sua formação, tal, cursos. Tudo isso você vai ter que aplicar na faculdade, sabe? No seu dia a dia, quando a pessoa pedir para você resumir, resume o que aconteceu, tal coisa. Aí você vai ter que resumir em palavras, enfim, né? E os tipos de textos que a gente vai ver, como eu falei, são sinopse e resumo. E a gente já começa aqui falando sobre. Eu aqui nesse quadradinho eu dou um geral sobre a resenha, sinopse e o resumo, que são tipos de síntese de texto, tá? Beleza. Aí aqui começa a explicação sobre resumo. Resumo, ele é usado para apresentar pontos essenciais, tá? Fatos ou ideias principais que foram desenvolvidos em um texto. Essa exposição das principais ideias do texto deve ser escrita de forma breve, pois o resumo não tem a pretensão de ser um texto grande. Então, o resumo sempre vai ser uma coisa mais sucinta, mais pequena. Vai depender muito do resumo, tá? É importante sempre apresentar as ideias em seu resumo na mesma ordem que aparece no texto em que está sendo resumido. Então, na mesma ordem que está lá no texto que você vai resumir, o resumo tem que seguir aquela mesma ordem, tá? Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de resumo, que é o resumo do conto Negrinha, de Monteiro Lobato. Eu peço que vocês pesquisem esse conto. É um conto pequeno, não é grande, tá? Tem ele em áudio no YouTube também. E aí vocês ouçam, leiam ele completo e depois leiam esse resumo para vocês verem como foi construído mais ou menos, tá? Pode ser feito também um resumo de uma aula. Aí aqui, por exemplo, eu peguei anotações de um aluno, que ele fez anotações de uma aula sobre figuras de linguagem. Então aqui ele fez meio que um esquema, um resumo, né? De cada tipo de figura de linguagem. Então tem um pequeno resumo de cada tipo de figura de linguagem. Comparação, metáfora, sintesia, metonímia, ironia, hipérbole, enfim. Prosopopeia, onomatopeia. E também tem os resumos de artigo científico. Esse tipo de resumo é mais específico, né? Porque é para um trabalho científico, um artigo, monografia, tem também a tese, enfim, tem vários tipos de trabalho científico. E o resumo, ele vai ser um pouquinho diferente do que esses outros resumos que a gente viu, que é resumo de aula, resumo de texto, enfim. O resumo de trabalho científico, esse exemplo aqui que vocês vão ver, ó, o ensino-aprendizagem de inglês em escolas públicas, o real e o ideal. Esse aqui é o título do trabalho, aí embaixo tem o resumo e as palavras-chave. Esse resumo aqui é de um trabalho de um aluno de curso de letras, tá?
Ele é bem diferente dos outros porque eu explico aqui embaixo. Ó. Um trabalho científico exige que o resumo tenha contexto, propósito, metodologia, resultados e conclusão da pesquisa que foi feita. Esse tipo de trabalho é fruto de uma pesquisa. Então, é feita uma pesquisa na faculdade. Quando vocês forem fazer faculdade, vocês vão fazer uma pesquisa, ler livros, enfim, e vão desenvolver um trabalho sobre algum tema, né? Temas do curso que vocês forem fazer na faculdade. Então, vocês vão ter que fazer o artigo científico de vocês, TCC, né? Que pode ser um artigo ou uma monografia. A monografia é um pouquinho maior, tá? O artigo é de, sei lá, até umas 20 páginas, mais ou menos, é um artiguinho. E a monografia é de até 20 também, só que tem umas diferençazinhas, tá? Aliás, a monografia ela pode ser maior, né? A minha, por exemplo, foi de 50 páginas. Então, vai depender muito do que você vai escrever e tal. Tudo vai depender disso. Mas o resumo é isso, tá? Ele vai ter ali o contexto do seu trabalho, por que o seu trabalho foi escrito, né? Qual a metodologia que foi utilizada, os resultados do seu trabalho. O resumo vai conter tudo isso aí, tá bom? Agora vamos para a sinopse. A sinopse, ela é a síntese de um livro, filme, documentário ou série. A sinopse, ela é uma síntese de texto também, é como se fosse um resumo. Mas qual a diferença de um resumo para uma sinopse? A sinopse, ela é a abreviação de uma história, mas ela não vai ter spoilers daquela história. Ela não vai ter os pontos principais da história, como final, entendeu? Pontos assim que vão fazer você revelar muito do enredo da história. Então vai depender muito de qual filme for, qual livro, qual série. Vai ter informações que você não pode revelar. A sinopse ela é um texto mais assim, feito para gerar uma vontade no leitor ou no espectador de ler ou assistir aquele filme ou série. Entendeu? Então, aqui eu vou explicar para vocês. As únicas diferenças são entre resumo e sinopse, né? São o local onde são encontrados e quem escreve. E o resumo aparece em publicações à parte, redigida em outra pessoa, que não seja o autor do trabalho, e a sinopse é uma visão em conjunto redigida pelo autor ou por um redator de uma revista ou livro periódico onde sai aquele livro, aquele filme, documentário ou série, tá? Essas são as diferençazinhas básicas e aí tem essas que eu expliquei para vocês, de questão de não revelar muito do enredo e tal. Então a sinopse é para isso, tá? Elas são encontradas atrás de capas de DVD e de filmes e em descrição e detalhes de séries ou documentários e filmes online. Então, sempre que vocês forem ver na Netflix ou Amazon Prime Video, sei lá, se vocês assistem algum desses streamings de filme e série, vocês vão ver lá nos detalhes uma sinopse daquele filme, série ou documentário que você vai assistir. Aqui eu peguei da internet mesmo, tá? De um site que faz análise de filmes e séries, que é o Cinema, Adoro Cinema, é o site, tá? Aí eu peguei aqui uma sinopse do filme Superação, O Milagre da Fé. É um filme que foi lançado em 2019 e tem aqui as informações, o tempo, o gênero do filme, que é drama e biografia, direção, elenco, tal. Aí aqui embaixo tem a sinopse, né? Ó, em Superação, O Milagre da Fé, John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no lago St. Louis, em Missouri, quando acidentalmente sofreu uma queda e se afogou. Chegando ao hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito. Essa daí é a sinopse. Vocês viram que não revelou muito do que aconteceu no filme. Falou que o menino se acidentou e tudo mais, e que a mãe dele fez uma prece por ele, mas não vai revelar o que vai acontecer depois disso. Isso aqui é a trama inicial do filme. Então, a sinopse só trouxe essa trama inicial. Essa coisa assim que dá o start na história, entendeu? Que vai começar a história do filme. No caso do filme, né? Porque, assim, lembrando que a sinopse pode ser de um documentário, de uma série ou de um livro, tá? Então, ó, eu coloco aqui, veja que na sinopse acima do filme Superação Milagre da Fé é encerrada com a pista do final do filme, mas não o revela completamente, contando apenas que haverá um milagre inédito. Então aqui no final fala que haverá um milagre inédito,
mas não fala que milagre é esse, né? Que milagre é que vai acontecer. Então tem que assistir o filme para saber. É uma coisa que te dá uma vontade assim, nossa, o que será que vai acontecer com esse menino, né? Então a sinopse deve ser imparcial, não contendo a opinião e julgamento de quem escreve. Então ser imparcial é isso, não ter opinião e julgamento, tá? Não pode conter o final de alguns trechos revelantes da história. A sinopse é um convite ao leitor para mergulhar na narrativa, especular o final da história e querer mais e mais detalhes. O melhor é que ela não revela a cereja do bolo, afinal o objetivo é que o leitor tenha vontade de ler ou ver a obra completa, tá? Então, essa é a sinopse. Aí tem só uma curiosidadezinha aqui sobre filme, música e literatura, tá? Leiam aí. Aí eu vou explicar aqui o que é a paráfrase e a citação, que tem muito a ver com a síntese de texto, né? O resumo, a síntese, a resenha, a sinopse, fichamento, que são tipos de síntese de texto, né? Deixa eu só ver quantos minutos aqui deu aula. 11 minutinhos. Então tá, aí aqui eu vou explicar o que é paráfrase. Então, paráfrase é a interpretação de um texto através das próprias palavras, de modo a manter o pensamento original. Então, vocês vão ler aqui essa explicação para ver direitinho o que é a paráfrase. Mas, basicamente, paráfrase é quando você cita o que alguém disse com as suas palavras. A paráfrase ela pode acontecer tanto na fala quanto na escrita, tá bom? Então, sempre que você citar alguém, não repetindo exatamente o que a pessoa falou, mas repetindo a ideia que a pessoa falou, sei lá, numa fala ou em um texto, quando você cita isso com as suas palavras, você está fazendo uma paráfrase, tá? Você está fazendo uma referência a algo que alguma outra pessoa já disse, tá bom? Quando a gente faz uma paráfrase, por exemplo, em um artigo científico ou um trabalho para a escola, a gente tem que referenciar quem falou aquilo, sempre, tá? Então, sempre que vocês forem pesquisar alguma coisa na internet para fazer um trabalho, para fazer, sei lá, quando vocês forem fazer Enem, na redação do Enem, vocês sempre citem quem falou aquilo, quem escreveu aquilo. Se possível, coloque o nome do livro ou da palestra que a pessoa deu e falou aquilo, o ano, entendeu? Tem que ter esses detalhes para você referenciar a sua fala, porque a sua fala está baseada nas ideias de outra pessoa, entendeu? Tá certo? Beleza, então. Porque se você cita o que uma pessoa disse e não referencia, gente, isso aí é plágio, tá? A mesma coisa na citação. O que é a citação? Aqui eu vou trazer um exemplo de uma citação, tudo mais, referenciada, bonitinho, ó, com o nome do autor. No caso era um livro, né? Então foi colocado aqui o ano do livro e a página. Uma citação é uma cópia exata e referenciada de um texto verbal ou oral, tá? Texto falado ou escrito. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que a citação, ó, segundo fulano de tal, o ano, página entre aspas, né? Entre parênteses, o drama romântico lembra muito. Blá, 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 blá. Vejam que tá entre aspas duplas, né? Tá com aspas duplas aqui, é o que o autor falou no livro. E foi colocado colchetes 3 pontinhos no final, porque tinha uma continuação ali. Mas a pessoa não quis colocar aquela continuação, porque ela quis pegar só aquele trechinho do começo. Então ela referenciou bonitinho, colocou as aspas duplas, entendeu? Então tá certinho, é uma citação. Ela citou diretamente o que a pessoa disse, ela não falou com as palavras dela. Ela citou exatamente o que o Citelli falou, nesse caso aqui do exemplo que vocês estão vendo aí na apostila, tá? Então, ó, eu explico aqui. Veja que o escritor mencionou o autor da citação, assim como o ano e a página. Sabemos que se trata de uma citação direta, pois o autor colocou as aspas antes e depois do enunciado. Então, antes do que o que ele quis referenciar, ele colocou as aspas duplas para dizer que aquela era uma citação direta, ou seja, ele não está citando o autor com as palavras dele, ele está citando o autor diretamente. Está colocando as palavras que o autor disse igual tal qual igual estava no livro. Entenderam? Então é isso, tá, gente? Citação e paráfrase. Beleza? Isso aí vocês vão usar muito quando vocês forem fazer uma redação do Enem, por exemplo, ou nos textos que vocês forem fazer da escola ou da faculdade. Tem que sempre referenciar os autores se vocês fizerem pesquisa na internet, tá? Agora, se vocês falaram com a palavra de vocês
não citaram as ideias de ninguém, aí não precisa, claro, né? Porque o autor é você, 100% você, tá bom? Vamos para os exercícios. Esses dois primeiros exercícios são sobre a paráfrase e a citação, tá? Então vamos lá. Ó, o primeiro. A paráfrase é um recurso usado por autores para fazer uma referência a outro texto. Sabendo disso, cite alguns tipos de texto que utilizem esse recurso. Então, que tipos de texto podem fazer uma paráfrase a algo que algum autor disse? Os textos que a gente viram lá em cima, que é o resumo, a sinopse, né? Que eles estão referenciando uma história que já foi escrita, entendeu? Então estão fazendo uma paráfrase. Agora 2. Observe nos textos 1 e 2 abaixo e marque qual é a citação e qual a paráfrase. Então a gente tem dois textos aqui. Um deles é uma citação e o outro é a paráfrase. Aí vocês vão marcar observando os sinais que eu falei. Lembra que citação usa aspas duplas e tal. E a paráfrase é de acordo com as palavras do autor, então não vai usar aspas duplas, tá? Porque paráfrase não usa aspas duplas. Quando tem aspas duplas, né? Esses sinaizinhos assim, é porque é citação. Então observem isso nesses textos aí e marquem aqui do lado se é paráfrase ou se é citação, tá? Produção de texto. Agora vocês vão produzir nessa atividade aqui, na atividade de escrita, vocês vão produzir um texto. Que texto? Uma sinopse. Ah, professor, mas que sinopse? Calma, aqui tem as instruções direitinho que vocês vão fazer. Ó, primeiramente, vocês vão fazer uma lista de filmes que marcaram vocês, filmes que foram marcantes para vocês. Aí coloquem aí 5 filmes, séries ou documentários que vocês assistiram que gostaram muito, sabe? Aí vocês vão colocar aí. Aí desses filmes ou séries, vocês vão escolher um e vão fazer uma sinopse desse filme ou série, tá? Aí tá aqui, ó, eu explico direitinho aqui o que vocês vão seguir, tal. Vocês vão ler aquela sinopse lá do exemplo, da explicação da sinopse, esse aqui, ó, do filme Superação Milagre da Fé. Vocês vão ler essa sinopse para ver mais ou menos como que se escreve uma sinopse. Vão ler essa outra aqui que eu coloquei, ó, para inspiração. Essa sinopse aqui é do filme Mãe, Mother, tá? E tem a sinopse aqui, e vocês leiam também para inspirar vocês a escrever a sinopse do filme que vocês gostam, tá? Então, do filme ou série, tá bom? Pode ser uma série também. Pode ser uma sinopse de um episódio da série, ou de todos os episódios da série inteira, ou da só uma temporada daquela série, entendeu? Então vocês escolhem aí de que texto, de que filme ou série vocês vão fazer essa sinopse, tá? Eu não quero texto copiado da internet, tá? Porque eu quero que vocês façam o texto de vocês, a sinopse de vocês, e eu vou saber quem copiou da internet, porque, né, a gente conhece a escrita de vocês, eu conheço a escrita de vocês, já pedi para vocês produzirem textos aí, e eu sei muito bem como vocês escrevem, tá? Fora que, se eu ver que tá muito esquisito, eu vou jogar na internet e vou ver se você copiou da internet. Então, não copiem da internet, tá, gente? Eu tô pedindo para vocês escreverem o texto de vocês, tá bom? Ó, então, ó, redija a sinopse abaixo e insira as informações. Aqui, ó, vocês vão colocar as informações do filme ou série que você escolheu, tá? Então, coloca o título ou filme da série que você vai fazer a sinopse. Outras informações, se vocês tiverem, como o gênero da sinopse, ou o elenco, né, os personagens aí, atores que fizeram atuação nesse filme ou nessa série. E outras informações sobre o filme ou a série que vocês queiram, vocês podem colocar aqui também. E vocês vão colocar o nome de vocês aqui, escrito por fulano de tal, o nome de vocês, tá? Tá bom? Ó, o texto tem que ser pequeno, no mínimo 12 linhas, tá? Até 12 linhas. Tá bom? Pode ser um pouquinho mais, pode ser, sei lá, 20 linhas, pode ser também. Só não pode ser uma coisa muito extensa assim, tá? Mas eu também nem deixei muitas linhas aqui para vocês não fazerem um texto muito grande, tá bom? Aí eu dou uma dica aqui, ó. Caso tenha dificuldade em escrever, conte a história do filme ou da série para alguém da sua família ou amigos e escreva o que você contou. Então, vai ser basicamente isso. Só que lembrando que a sinopse não revela as partes importantes do filme ou da série, como o final. Então você vai contar só o enredo ali inicial, o que acontece no comecinho,
e vai tentar fazer o leitor ter aquela vontade de ler ou de ver, aliás, né, porque vai ser de um filme ou série, de ver aquele filme ou série que você está fazendo a sinopse. Então, cuidado para não revelar algo muito assim importante na série ou no filme, entendeu? Porque a pessoa tem que ver, né, tem que assistir. A sinopse tem esse objetivo, fazer com que a pessoa que esteja lendo assista o filme ou série ou leia o livro, tá bom? Então, é isso. Resumindo, vocês vão fazer uma sinopse de um filme ou série que vocês gostam, que vocês assistiram e gostaram, ou sei lá, mesmo que vocês não tenham assistido e gostado, quero fazer de tal filme ou série. Aí você faz a sinopse desse tal filme ou série, coloca algumas informações aqui, coloca o título aqui em cima do filme ou da série, coloca o seu nome aqui na frente de escrito por e escreve a sinopse da série. Para te inspirar, tem esse texto aqui, né? Tem essa sinopse do filme Mãe, Mother, e tem a sinopse lá em cima do filme Superação Milagre da Fé, tá? Então leiam bastante. Qualquer dúvida é só mandar no meu WhatsApp ou então nos comentários aqui do vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Precisando aí, estamos aí à disposição. Falou!